Nós vimos, na aula de deformação, que variações de temperatura podem induzir deformações térmicas no corpo. Assim, se um corpo está sujeito a tensões e variações de temperatura, a deformação total em cada direção do corpo é a soma das deformações elásticas, devido às tensões, com as deformações térmicas. Nós podemos escrever, portanto, essas equações da termoelasticidade, que consideram o efeito da variação da temperatura nas deformações longitudinais do corpo. Como nós podemos usar essas equações na prática? Esse exercício tem uma barra rígida ABC suportada por uma barra de alumínio extensível. Na barra de alumínio, tem um extensômetro fixo que mede as deformações da barra. O exercício deu a leitura do extensômetro após a aplicação da carga, junto com uma variação de temperatura, e pergunta a tensão na barra de alumínio, o valor da força P aplicada e a variação na largura da barra. Nesse exercício, a minha barra ABC é uma barra rígida, que só rotaciona em torno de A e é sustentado por essa barra extensível em B. Essa barra é uma barra de alumínio, as propriedades do alumínio foram dadas, os comprimentos dessa barra foram dados. Esse extensômetro, antes da aplicação da carga, media zero, não media nenhuma deformação. Após a aplicação da carga e a variação da temperatura, a medida do extensômetro era mais 2.400 microns. O exercício pede a tensão na barra de alumínio, a força P e a variação na largura da barra de alumínio. A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Esse sistema sai da temperatura ambiente de 20 graus Celsius e termina na temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é menos 30 graus Celsius. A deformação medida do extensômetro é a soma da deformação elástica mais a deformação térmica. Então, 2.400 microns é a deformação elástica mais a deformação térmica, alfa delta T. Alfa eu conheço do material, delta T menos 30. Então, a deformação elástica é 0,003 milímetro por milímetro. A tensão na barra de alumínio, da lei de Hooke, então, se eu só tenho forças de tração, se eu não tenho tensões em Y e em Z, sigma é E epsilon, epsilon eu conheço, E foi dado, a tensão na barra de alumínio, 215 MPa. A força, portanto, é a tensão vezes a área, a força na barra de alumínio, 129 kN. Para determinar a força P, eu faço um diagrama de corpo livre da minha barra ABC, da terceira lei de Newton, se essa força na barra de alumínio está para baixo, na minha barra ABC ela vai estar para cima, aqui as forças de reação do pino em A. Como o exercício perguntou só essa força P, o somatório de momentos em relação a A, eu vou ter que P é F vezes 1,5 sobre 2,5. Então, a minha força P aplicada é de 77,5 kN. Finalmente, quem que é a nova largura da barra? A variação na largura é o W vezes a deformação lateral. E a deformação lateral é a deformação elástica mais a deformação térmica. A deformação elástica do efeito de Poisson menos Ni vezes a deformação longitudinal mais a alfa delta T. Essa deformação eu conheço, o coeficiente de Poisson do material eu conheço, a variação de temperatura eu conheço, então a deformação lateral eu posso calcular menos 0,0017. Então a variação na largura da placa de menos 0,17 milímetros. Agora nós vamos fazer um exercício muito interessante. Tem uma peça encaixada entre duas paredes rígidas com uma folga entre a peça e a parede em B. A peça é submetida a forças compressivas Fy e Fz. E o exercício pergunta se, após a aplicação dessas forças, ainda tem alguma folga entre a peça e a parede. E qual deve ser a variação de temperatura do corpo para que não exista folgas ou interferências entre a peça e a parede. Esse exercício é muito interessante porque aqui eu tenho o meu bloco entre paredes rígidas
e aqui tem uma folga. Quando eu comprimo esse bloco em y e em z, a tendência é esse comprimento em x aumentar. Foram dadas as dimensões do bloco, a folga, as forças e as propriedades do bloco. Tensão em y é a força em y sobre essa área. Tensão em z é a força em z sobre essa área. Sigma y menos 1,2 vezes 10 a sétima Pascal. Sigma z menos 2,5 vezes 10 a sétima Pascal. Da lei de Hooke generalizada, a deformação em x, εx total, é 1 sobre e, sigma x, menos Poisson, sigma y é sigma z. Então, a deformação em x total é 6 vezes 10 a menos 5. Mas olha que interessante. A máxima deformação possível é essa folga. A máxima deformação possível é o delta Lx sobre Lx, 1,5 vezes 10 a menos 5. Como a deformação total é maior que a deformação possível, essa barra se deforma, encosta na parede e a parede vai oferecer uma força de reação para impedir a deformação da barra. O que eu vou ter então? Da lei de Hooke generalizada, a deformação em x é a deformação possível. Então eu vou calcular o meu sigma x devido à força de reação na parede. O meu sigma x, que é isso daqui, é menos 9 vezes 10 a sexta Pascal. É uma tensão negativa, uma tensão de compressão, uma tensão devido à força de reação em B. Se eu conheço a minha tensão em x, posso calcular minha força de reação da parede. Fx é a tensão vezes a área, é a força de reação em B, menos 0,102 meganewtons. Veja que esse exercício, quando o bloco encosta na parede, ele se torna um exercício hiperestático. Eu não consigo determinar as reações em A e B só com as equações da estática. Mas agora eu consigo especificar também como esse corpo se deforma e consigo, portanto, determinar as reações de um sistema hiperestático. No item B, ele pergunta qual a variação de temperatura para que não haja folgas ou interferências entre o bloco e a parede. Se não há folgas, então aquela folga que existia foi completamente fechada, e se não há interferências, não há força de reação. Então a minha deformação total é a minha deformação possível, sem folgas, e a minha tensão em x é zero, sem interferência. Veja que agora na minha equação de deformação, eu vou incluir o efeito da temperatura. Resolvendo para a temperatura, eu vou chegar que o meu ΔT é menos 6,3 graus Celsius. Faz sentido uma temperatura negativa. Se antes eu comprimi o meu bloco e ele encostou na parede com interferência, eu tenho que diminuir o tamanho do bloco para não ter mais interferência. Diminuir o tamanho do bloco significa diminuir a temperatura. E foi isso que a gente calculou, uma variação de temperatura negativa. Nesse exercício agora, nós temos um bloco de alumínio fixo entre suportes rígidos. E o exercício pergunta qual a máxima variação da temperatura que o bloco pode sofrer, de forma que a junta não falhe em cisalhamento. Esse outro exercício é bastante interessante, porque ele tem o bloco fixo entre suportes. Eu vou colocar o meu sistema de coordenadas x para a direita e y para cima. E ele pergunta não as tensões nesse sistema de coordenadas x, y, mas a tensão na junta. Como que nós vamos resolver esse problema? Se esse bloco esquenta, a tendência é ele aumentar de tamanho. Então, as paredes vão fornecer forças de reação para impedir essa deformação. O estado de tensões, portanto, desse bloco é um estado de compressão. Tensões de compressão, σy. Vou admitir que em x e em z o bloco se expande livremente. Então, σx é zero, σz é zero. Da lei de Hooke generalizada, se esse comprimento do bloco não varia
epsilon é zero, σx e σz são zero. Portanto, resolvendo essa equação, eu vou escrever σy em função da variação de temperatura ΔT. Agora, se eu determinei o meu estado de tensões, eu posso determinar as componentes de tensão no meu sistema rotacionado. Das equações de transformação, a tensão de cisalhamento na junta é isso daqui. Σx é zero, tal xy é zero. Esse ângulo dado é de 40 graus. O meu ângulo θ é de 50 graus. A tensão de cisalhamento é o σy sobre 2, seno de 2θ. Essa tensão de cisalhamento máxima foi dada, 14 MPa. Posso resolver essa equação para a minha variação de temperatura. A máxima variação de temperatura que o bloco pode ser submetido, 36,9 graus Celsius. Esse último exercício tem um painel elástico inserido sem folgas ou interferências num suporte rígido. E o exercício pergunta a tensão σx de reação e o deslocamento vertical do topo do painel após a aplicação da pressão P constante. Nesse último exercício, nós temos o nosso painel AA dentro de um suporte rígido que não se deforma. Se eu aplicar uma pressão P de compressão, a tendência desse bloco é expandir em X. Esse suporte vai impedir essa deformação, vou ter forças de reação ou tensões de reação. O estado de tensões desse bloco é uma tensão de compressão P e tensões de compressão σx. Veja, não tenho tensões em Z e esse painel está no estado plano de tensões. Σy é menos P e σx é a tensão de reação das paredes. Da lei de Hooke generalizada, se σz é zero, eu posso escrever essas duas equações. Como o bloco está entre paredes rígidas, não se expande em x, εx é zero. Então, eu posso determinar σx menos coeficiente de Poisson vezes P. Veja, uma tensão de compressão. Faz sentido, é o que eu esperava da minha análise. Substituindo essa tensão σx na expressão para deformação em εy, eu vou ter que o meu εy é o menos P, 1 menos νe ao quadrado sobre E. Deformação em y, posso calcular a variação do comprimento da placa na direção vertical. Uma outra maneira de determinar o deslocamento da placa também é lembrar que o εy é o dv dy. Portanto, o meu v de y é a integral de εy dy. Epsilon é constante, v de y constante vezes y mais c. Em y igual a zero, o deslocamento do bloco é zero. Então, eu vou escrever v de zero é zero, a minha constante de integração c é zero. Então, o meu v de y é isso daqui. Então, o deslocamento no topo da placa, o meu v de r é o v quando y é igual a h. Então, o meu deslocamento do topo da placa é isso daqui. Quando eu pressiono esse bloco com uma pressão P, o topo do bloco se desloca essa quantidade para baixo. E na aula de hoje, nós definimos o coeficiente de Poisson, que expressa a relação entre as deformações laterais e longitudinais de um corpo. Nós obtivemos a lei de Hooke generalizada para o material linear elástico e apresentamos as equações da termoelasticidade para considerar o efeito da variação da temperatura nos problemas. E por hoje é isso. Muito obrigado.